Os limites do capital de David Harvey, capítulo 6, a dinâmica da acumulação, e capítulo 7, superacumulação, desvalorização e o primeiro recorte da teoria da crise. Bom dia, boa tarde, boa noite. Os Limites do Capital é um livro de David Harvey escrito há quase 45 anos e ainda bastante atual. Antes de mais nada, quero agradecer a oportunidade de registrar esse conjunto de conhecimentos sensíveis, cujo objetivo principal é motivar a leitura. O capítulo 6 e 7 são bem arrojados. David Harvey introjeta críticas marxistas ao terceiro modelo de Marx. Vamos entender isso. Os Limites do Capital é um livro de estudo de David Harvey, escrito há quase 45 anos atrás. A questão do método é um fio condutor interessante ao longo do livro. Isso porque Harvey procura compreender o labirinto intelectual de Marx com conjugações multilaterais, isso é, ângulos diferenciados. No início desse capítulo, Harvey relembra os 3 modelos, cada um deles, o livro 1, o livro 2 e o livro 3 do Capital. Antes disso, vou aproveitar as ideias dos Limites do Capital a partir de uma leitura brasileira dos professores Gustavo Melo, Henrique Braga e Maurício Sabadini, da Universidade Federal do Espírito Santo. O texto é de 2018 e o título Notas sobre o debate acerca dos limites históricos do capital. O link fica na descrição do vídeo. O colapso da humanidade sob a égide do capital é apontado por esses autores por meio de um jargão marxista interessante. A civilização é barbárie e a barbárie é civilização, diz o jovem Marx nos manuscritos de 1844. Assim como a indústria especula com o refinamento das carências, especula da mesma forma com sua crueza, mas sobre sua crueza artificialmente gerada, cuja verdadeira fruição é por isso a autonarcose, esta aparente satisfação da carência está na civilização no interior da crua barbárie da carência. Continua assim, os autores citam Harvey. Segundo Harvey, as medidas tomadas no sentido de contornar as dificuldades do capital em lograr um interminável crescimento composto estariam malogrando. Uma delas seria a emissão desmedida de dinheiro fiduciário, que tenderia a gerar inflação. Outra seria a privatização de ativos estatais. Buscar-se-ia ainda o aumento da rotação dos bens de consumo e da produção do espetáculo, tal qual teorizado por Guy Debord, buscando regrar o consumo e ampliar o campo das necessidades junto com a aceleração da obsolescência física e moral das mercadorias, por meio da moda, da publicidade, o que, entretanto, esbarraria igualmente em limites físicos e políticos. Igualmente decisivos seriam os crescentes rentismo e parasitismo do capital, com destaque para a proliferação do capital fictício, que criaria largos canais para a drenagem de riqueza abstrata, inclusive em detrimento da produção, e teria o efeito acirramento das desigualdades sociais. Como o óbice a retomada do desenvolvimento da acumulação, o intervencionismo estatal é dirigido a evitar a desvalorização e a destruição do capital no bojo das crises. Sabemos que as ideias sobre acumulação por espoliação são pesadas, e assim tem que ser, pois é pesado o próprio capital. Diante das reconfigurações espaço-temporais, ou se quiser, das compressões espaço-temporais, ter-se-ia acirrado a liberação violenta de um conjunto de ativos, incluindo a força de trabalho, a custo muito baixo e, em alguns casos, zero, na forma de expulsão de camponeses de suas terras, destruição de modos autóctones de produção e distribuição, de processos fraudulentos e predatórios relacionados ao sistema de crédito e ao capital financeiro, de licenciamento de materiais genéticos, de biopirataria,
de transformação em mercadoria de formas culturais, históricas, da criatividade intelectual. Os autores concluem, com base em uma premissa raviana em O Enigma do Capital, o capitalismo nunca cairá por só, terá que ser empurrado. A acumulação de capital nunca cessará, terá que ser interrompida. Como fazer isso já é uma questão para lá de esquisita. Vamos agora voltar a algumas sensibilidades da dinâmica da acumulação. O primeiro modelo, a produção de mais-valia, quando somado ao segundo modelo, a questão dos esquemas de reprodução e expansão, permite situar a seguinte lógica. Quando se produz capital constante, fixo e circulante, além de valores de uso para consumo, faz tudo isso na busca por um equilíbrio. Nessa jornada, Harvey vê 3 problemas. 1. Os trabalhadores irão comprar mercadorias produzidas e isso, para que se possa manter o equilíbrio, tem que manter a oferta de salários nem acima nem abaixo desse nível de equilíbrio pretendido. 2. Os capitais fixos engendram-se problemas de desenvolvimento. E 3. O dinheiro, suas rotas fugitivas, sua ilusão e de quem é a responsabilidade. Tais problemas, diz Harvey, não esgotam as questões de Marx, porém não as resolvem. Apesar de saber que o processo capitalista de produção produz não apenas mercadorias, não apenas mais-valia, mas a própria relação capitalista, sabemos pouco sobre os rumos da circulação, isso é, sobre suas peculiaridades e complicações. Os esquemas de reprodução de Marx, segundo Rosa Luxemburgo, ficariam sem resposta. Parece que aqui estamos novamente no espaço das áreas virgens e no trabalho escravo. De onde vem a demanda, o dinheiro, o trabalho, a energia para rodar a roda? Aspas na página 248. Em termos simples, as condições que permitem que o equilíbrio seja atingido no reino da produção contradizem as condições que permitem que o equilíbrio seja alcançado no reino da troca. É improvável que o capitalismo possa estar em estado que venha a satisfazer simultaneamente esses requisitos conflitantes. Vamos agora ao terceiro modelo, que é a taxa decrescente de lucro e suas influências mitigadoras. Após alguns cálculos e fórmulas que os economistas adoram, Marx invoca a suposta lei da composição orgânica do capital e conclui que o desenvolvimento progressivo da produtividade social do trabalho provoca uma tendência perpétua para uma taxa decrescente de lucro. O significado teórico dessa lei é bastante claro. A capacidade de produzir mais-valia relativa é diminuída com o passar do tempo por meio das revoluções tecnológicas que os capitalistas individuais instituem em sua busca por mais-valia. Aqui temos a integração vertical, que é um esquema tipo tijolo em cima de tijolo para produzir mais-valia. Formulação que aumenta a centralização do capital em oposição ao dinamismo tecnológico, ou seja, o que pode ser ganho mediante a integração vertical pode ser perdido devido à mudança tecnológica no processo de trabalho. Nesse sentido, a taxa de lucro pode ser considerada sensível e misturada nas características organizacionais e tecnológicas. Desde Smith, Ricardo e Stuart Mill, o capitalismo gradualmente perderia a força e cairia num estado estacionário com taxa zero de acumulação. A nossa ansiedade em ver o fim de tudo isso nos aproxima de Marx, entendendo que enquanto a lei da composição orgânica do capital cresce, um processo contraditório se manifesta, ou seja, uma lei ou tendência de decréscimo aparece concomitantemente. Então, por que esse decréscimo não é maior e mais rápido? Harvey menciona 6 influências contrárias para responder essa pergunta. 2 delas
falham em se adaptar às suas suposições usuais. Uma, economia fechada, e um conceito de mais-valia que exclui os fatores da distribuição. Sobram 4. 1, uma taxa crescente de exploração, embora com tendência a diminuir. 2, custos decrescentes de capital. 3, depressão de salários, aumento do exército industrial de reserva. Dentro disso, há uma desvalorização do capital fixo em relação a obras públicas, além do desperdício improdutivo que seria o gasto militar. Novos ramos de produção também são criados para conter o decréscimo na taxa de lucro. Finalmente, a reunião de vários setores ao redor da monopolização são tratados como antídotos para a taxa decrescente de lucro. Segue daí uma citação belíssima, embora permeada por densidade especulativa e sonhadora. A crescente inadequação do desenvolvimento produtivo da sociedade às suas relações de produção anteriores manifesta-se em contradições agudas, crises, convulsões. A destruição violenta de capital, não por circunstâncias externas a ele, mas como condição de sua autoconservação, é a forma mais contundente em que o capital é aconselhado a se retirar e ceder espaço a um estado superior de produção social. A lei ou tendência ao decréscimo é vista por Harvey com cautela. Ele menciona a questão da integração vertical, diz que a integração vertical crescente significa o aumento da centralização do capital e o afastamento da tecnologia do capital variável em direção ao capital constante. O que pode ser ganho mediante a integração vertical pode ser perdido devido à mudança da tecnologia no processo de trabalho. Nesse sentido, a taxa de lucro pode ser considerada sensível à mistura de características organizacionais e tecnológicas. O problema é que essa mistura só é atingida temporariamente e por acaso, pois fica à mercê de capitalistas individuais que tendem eternamente a desestabilizar o sistema econômico. Esta é uma interpretação justa sobre a contradição fundamental marxiana entre as forças produtivas e as relações sociais no capitalismo. Como continuidade a essa discussão sobre a acumulação, Harvey avança sobre o processo de superacumulação e desvalorização no capítulo 7. Como estudioso marxista, ele é, digamos, com ironia, um filho rebelde que critica o pai. Logo no início do capítulo, diz que Marx é enfurecidamente ambivalente e que deixou lacunas e contradições internas no terceiro livro do Capital. Vamos começar pela ideia de que as crises permanentes não existem. Agora, atenção, isso não significa que o destino final do capitalismo não chegue. 6 considerações precisam ser estudadas. 1. O modo de produção, circulação e negociação do capital fixo. 2. A mudança organizacional que afeta a centralização e a descentralização do capital. 3. O fluxo do sistema de crédito, os juros e o capital monetário. 4. As intervenções do Estado na circulação do capital. 5. Os aspectos físicos da circulação de mercadorias e a estrutura geográfica do capitalismo. 6. As configurações complexas das relações de classe. As manifestações concretas da superacumulação são compostas também por 6 processos diferentes e combinados. 1. Uma superprodução de mercadorias, um excesso de estoques. 2. Excedentes de capital constante e mercadorias parcialmente acabadas. 3. Capital fixo ocioso. 4. Capital monetário excedente e saldos de caixa ociosos. 5. Excedentes da força de trabalho. 6.
taxas decrescentes de rendimento do capital, aluguéis declinantes, etc. Eu gosto deste esquematismo. Fica claro por essa leitura que o capital não pode ficar parado. Isso significa que há que se encontrar um caminho de superação da dialética, evolução das forças produtivas versus relações sociais de produção. Aqui Harvey assevera que Marx dá um drible em Ricardo e chuta em direção ao gol. Aspas. Se a superacumulação assume uma superfície de formas de aparência, então podemos esperar que a sua nêmese, a desvalorização, ocorra nas mesmas maneiras tangíveis. O capital mantido na forma monetária pode ser desvalorizado pela inflação. A força de trabalho pode ser desvalorizada pelo desemprego e pelos salários diminuídos. As mercadorias acabadas ou parcialmente acabadas podem ser vendidas com perdas. O valor incorporado ao capital fixo pode ser perdido enquanto permanece ocioso e por aí vai. A desvalorização durante as crises assume formas de depreciação, degradação e dramáticas e violentas destruições. Marx pontua que a superacumulação é composta pela retirada e até destruição parcial do capital. Harvey finaliza o capítulo. A citação é longa, mas cirúrgica. Aspas. Essa teoria do primeiro recorte da formação de crise no capitalismo é uma mistura de insight agudo, exposição confusa e julgamento intuitivo, temperados com uma pitada daquela visão milenar a que Marx era propenso. O relato, embora incompleto, é de uma força irrefutável, pelo menos nos termos das consequências sociais da desvalorização do capital que ele descreve. Por exemplo, por que e segundo quais regras os capitalistas brigam uns com os outros em tempos de crise? Isso sem contar a verdadeira tragédia humana da classe trabalhadora resultante da desvalorização do capital variável. Marx afirma que nós construímos uma vasta empresa social que nos domina, confina nossas liberdades e nos lança as piores formas de degradação. A irracionalidade do sistema torna-se mais evidente em tempos de crise. Lembramos aqui um trecho fundamental, aspas dos Grundrisse, página 628. A destruição violenta de capital, não por circunstâncias externas a ele, mas como condição de sua autoconservação, é a forma mais contundente que o capital é aconselhado a se retirar e a ceder espaço a um estado superior de produção social.